Bom, essa disciplina de Mecânica dos Fluidos 2, ela veio para completar o material de Mecânica dos Fluidos 1, a gente vê muitos fundamentos, e a Mecânica dos Fluidos 2 a gente começa a ver algumas aplicações, mas ainda não vê todas. É uma disciplina que fica na intermediária, sendo que a sequência é máquinas de fluxo de deslocamento, máquinas térmicas, refrigeração, geração e distribuição de vapor. A gente usa bastante conceitos que a gente aprende na Mecânica dos Fluidos 2. É uma disciplina de transição entre a teoria e as aplicações práticas da mecânica dos fluidos. Um esquema que a gente gosta de apresentar basicamente a área de mecânica dos fluidos, o que a gente está vendo aí, os conceitos que a gente tem de forma ampla. Lá na. Deixa eu pegar um canetinho aqui, ó. Lá na mecânica dos fluidos, a gente viu isso aqui, ó. Basicamente a gente faz essa. Eu vou falar essa linha que eu marquei aqui. Basicamente essa separação. Aqui na mecânica dos fluidos 2, a gente vai ver mais alguns conceitos, muita coisa aqui. Laminar, turbulento, compressivo e incompressivo. A gente fecha essa linha. Infelizmente, não dá tempo, de alguma forma, a gente chega a falar alguma coisa, mas a gente não vai especificar, entrar em detalhe de fluidos não newtonianos. Esse material de fluido não newtoniano, o pessoal que mais estuda essa linha, mais a turma da engenharia química. Por outro lado, eles já não entram tanto no compressível. Então, na engenharia mecânica, a gente vai ter essa divisão, sendo que o amarelinho acho que são os principais tópicos teóricos que a gente vai abordar dentro da disciplina mecânica dos fluidos como um todo. Essa é uma primeira divisão. E depois, aqui na sequência, aqui, ó, os escoamentos compressíveis e incompressíveis, a gente vai entrar lá em compressíveis, vocês vão ter máquinas térmicas, refrigeração e ar-condicionado. Os incompressíveis vai ter máquinas de fluxo. Geração e distribuição de vapor pega tudo. Aí tem tanto compressível quanto incompressível. Então, depois tem aplicações mais específicas ainda a partir dessa teoria, de toda essa teoria. Alguns exemplos aí de mecânica dos fluidos de forma geral, tem muitos que a gente vai ver nessa disciplina. Mecânica dos fluidos, eu não posso deixar de falar para vocês que mecânica dos fluidos começou com o pessoal da meteorologia. Agricultura e meteorologia, basicamente, foram as duas grandes áreas que começaram, os cientistas dessas duas áreas que começaram a estudar mecânica dos fluidos, propriamente dito. A partir daí, já mais moderno, já na era moderna, começaram a aparecer estudos em combustão, construírem usinas hidrelétricas, a indústria de transporte, seja naval, aeronáutica, se desenvolveu bastante. Principalmente a naval tem muita mecânica dos fluidos envolvida, a aeronáutica muito mais, basicamente as disciplinas básicas aqui para essas duas indústrias aqui, a mecânica dos fluidos. Lógico, tem a parte de resistência, a parte de materiais, fabricação, mas a mecânica dos fluidos é base para essas duas aqui. Por incrível que pareça, na medicina a gente tem muitos trabalhos relacionados com mecânica dos fluidos, circulação sanguínea, respiração, a gente tem muita coisa, muito equipamento que tem como base, que funciona à base de cálculos que a gente vai, alguns vocês já aprenderam em mecânica dos fluidos 1 e outros vocês vão aprender aqui em mecânica dos fluidos 2.
Isso continua com dispersão de poluentes, tratamento de água, mistura de substâncias químicas, equipamentos como turbinas, bombas, compressores. Isso tudo está na teoria de... A base está na teoria de mecânica. Então a gente estuda os fluidos em repouso, para aquela primeira divisão que eu mostrei ali anteriormente, onde a gente, lá em mecânica dos fluidos 1, vocês veem a estática dos fluidos, parte da dinâmica dos fluidos, e na mecânica dos fluidos 2, a gente vê muita dinâmica dos fluidos. Na verdade, a gente não fala nada de estática dos fluidos aqui. Como eu comentei, a gente começa, os estudos de mecânica dos fluidos começou com o histórico da mecânica dos fluidos, começou com agricultura e meteorologia, para que civilizações mais antigas aí tivessem água e comida disponível o ano inteiro. Para isso, a meteorologia começou a entender a movimentação das massas de ar, quando esquenta, quando esfria, quando chove, quando tem seca. Isso tudo está diretamente relacionado com movimentação de massa de ar. Dá para falar que é a tradução de dinâmica dos fluidos. Né? Basicamente, a definição de mecânica dos fluidos. E aí tem um primeiro sistema, pode falar assim, o primeiro sistema de bombeamento e transporte de fluido foi esse aqui, do Egito Antigo. O sistema é levantar massa de água. Tem trabalho sendo executado, trabalho lá na forma termodinâmica, né, um peso sendo levantado. E isso é transportado do rio até alturas mais altas, aí aumentando a energia potencial, para levar água para alguma cidade, para pessoas ou mesmo para a agricultura. Para a agricultura é fundamental que tenha água, que tenha as condições climáticas mais adequadas possível. Acho que a meteorologia e a agricultura foram os dois principais campos que forçaram os estudos a desenvolver muitos estudos dentro da história. Tem coisas bem sofisticadas. Em pleno deserto, a gente tem regiões onde a irrigação é fundamental. Não só a irrigação, tem a parte química aí também, de adubo, de solo, mas a irrigação é uma parte fundamental da agricultura. E basicamente nós temos o que comer. A partir de nós e os animais que também agricultura e pecuária, né, para poder estar isso funcionando corretamente. Movimentos de massa de ar, aí tem todo um estudo de vento, de chuva, de regiões do planeta que movimentam de uma forma, outras regiões têm ventos e movimentação de massa de ar de outras formas. Isso de forma global, tá? A gente fala de forma macroscópica, e lógico tem regiões que a gente fala de forma microscópica, onde a gente vê movimentações mais detalhadas de ar e de água. Formações grandes, que ocupam formações atmosféricas grandes, que ocupam todo o globo, e depois a gente vai ver que tem formações mais específicas, detalhadas, em detalhe, né, em regiões micro. A parte interessante disso é que, hoje em dia, a partir das equações que vocês aprenderam lá em mecânica dos fluidos 1, a partir lá das equações de Navier-Stokes, que o professor André deve ter falado para vocês, é possível simular toda a dinâmica de fluido, toda a movimentação de ar da Terra. Isso a gente já consegue simular, e também tem alguns pontos aqui da Terra, tem medições que comprovam que essas simulações estão corretas. Simular a movimentação do ar e simular as temperaturas em uma determinada região ou em todo o globo em um determinado momento, né, um determinado instante de tempo.
gente consegue saber qual que é a temperatura e a movimentação do ar. Tem algumas formações que a gente vai falar muito ao longo da disciplina, que é a formação de vórtices. E aí, toda hora vai aparecer isso, principalmente na segunda parte da disciplina, eu vou falar muito disso. Aqui a gente tem uma montanha, uma ilha, que tem uma um pouquinho mais alta. E aqui são as nuvens passando, e o vento empurrando essas nuvens contra essa ilha. Aqui só para chamar a atenção é que o fluido, deixa eu pegar outra cor aqui, esse aqui ficou ruim. O fluido, ao tentar contornar a ilha, ele forma essas espirais. Ele forma essas espirais que a gente chama de vórtices. E esse aqui é uma formação muito característica do escoamento sobre um determinado corpo, seja lá qual for esse corpo. Aqui é uma ilha, um formato qualquer, e lógico, a gente vai estudar essa formação sobre outros objetos aqui no meio do escoamento, e como isso interfere esses objetos. Aqui, por exemplo, no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, a mesma coisa, a gente vai ver esse tipo de formação em algum, aqui não está dando, aqui esse aqui nessa imagem não ficou tão claro, mas tem essa formação de querer rodar, tem essa ideia de querer rodar, quando essas duas massas de água se encontram, elas tendem a rodar. Mais informações aí de relevo, né? Vulcões, essas oscilações, aqui nos casos vulcões, esse aqui é um escoamento completamente tridimensional. Esse aqui vocês têm que imaginar saindo, isso subindo e rodando, mas ao mesmo tempo que roda em toda uma circunferência. Então, na verdade, aqui tem que fazer se fizer um corte, a gente vê essa, principalmente nessas regiões que estão mais, parecem que estão mais alinhadas, na verdade o fluido está rodando nesse sentido aí que eu estou tentando desenhar. E depois isso vira escoamento turbulento lá para cima. Formação de tornado. Tornados é bem interessante. Gera diferentes gradientes de pressão. Uma coisa que eu não falei, que é importante na formação desses vórtices, é que sempre na região intermediária, na região central desses vórtices, no core desses vórtices, é sempre uma região de baixa pressão. O que vai estar, o que a gente fala de baixa pressão, se a gente estiver próximo dessas regiões, desses vórtices, a gente vai ter uma força empurrando a gente sempre para o meio deles. São regiões de baixa pressão, e as pressões mais altas vão estar nas regiões mais na extremidade. Depois da agricultura e da pecuária, a segunda linha que apareceu aí, que desenvolveu muito a mecânica dos fluidos, foi o transporte. Transporte marítimo, a priori com as caravelas, com os barcos, e aí tem uma dinâmica, um desenvolvimento desses projetos de caravela, as velas em si, o posicionamento e movimentação desses equipamentos para fazer um barco se movimentar contra o vento. É impressionante o tanto de dinâmica dos fluidos que tem por trás disso. E tentar entender como que isso acontece é fundamental para a gente compreender bem a mecânica dos fluidos. Então essa linha de transporte seria a segunda classe aí de muito estudo de mecânica dos fluidos, desde lá das caravelas e dos barcos, que de alguma forma o pessoal conseguia dar a volta ao mundo com esses barcos movidos a vento. Depois para frente eu vou falar, daqui a pouco eu volto a falar dessa indústria de navegação, não só da indústria de navegação, mas da indústria aeronáutica, que é uma outra classe de equipamentos e movimentação de transporte que trabalha muito com a mecânica dos fluidos.
Tem a parte de energia, onde a gente tem as hidrelétricas, tem o dimensionamento de turbinas, o desenho de cada turbina, isso tudo a gente vê lá em máquinas de fluxo e deslocamento. Aqui o que a gente vai ver é a quantidade de energia que a gente tem disponível aqui na Mecânicos Fluidos 2. E depois lá na máquinas de fluxo e deslocamento a gente vai dimensionar a turbina específica para essa quantidade de energia que a gente tem disponível. Funcionamento, né? Você tem que sempre ter um reservatório, esse reservatório vai fazer rodar uma turbina. Existem vários tipos de turbina dependendo do nível do reservatório, da velocidade do fluxo. O que a gente vai fazer em mecânica dos fluidos é dimensionar esses condutos aqui, os dutos do fluxo de água, né? Do escoamento até chegar na turbina. O quanto de energia a gente vai ter disponível para que uma turbina consiga se movimentar. E como eu comentei, tem turbinas de eixo, tem turbinas de diferentes formatos, né? Essas aqui, ó, as pás ficam, o eixo está nessa direção e nesse sentido aqui o eixo está na mesma, e as pás estão na direção transversal do eixo, né? O eixo está aqui e as pás rodam no sentido transversal ao eixo, e essas aqui as pás rodam no mesmo sentido do eixo. São alguns vários tipos de turbina. Turbina Francis, turbinas do tipo Kaplan ou hélice. E tem elas todas, tem outros formatos, né? Elas rodam no mesmo sentido, o mesmo plano de rotação é o plano do eixo, ou elas rodam o eixo está no sentido e as pás estão na direção transversal. Isso, quando a gente escolhe um jeito ou outro, depende da quantidade de fluido, depende da velocidade que esse escoamento está disponível, e exatamente na mecânica dos fluidos a gente vai tentar calcular ou calcular o quanto está chegando, ou preciso que chegue com tantos metros por segundo. E aí o que tem por trás disso, essa tubulação que tem por trás disso, é o que a gente vai aprender aqui na primeira parte da disciplina. Turbinas eólicas, estão crescendo, produção de energia eólica no país, no mundo inteiro. No país, principalmente, tem um movimento muito grande de voltar a usar esse tipo de equipamento, voltar a usar, porque já era usado há muito tempo atrás, e agora as turbinas eólicas voltaram com tudo. E aí tem dimensionamento, otimização de pás, aí tem problema com pá, tem problema com a torre, a parte da torre que fica no ar, a parte da torre que fica submersa, está sendo está sendo solicitada por correntes marítimas, então tem um projeto bem sofisticado para conseguir colocar uma turbina eólica, principalmente as offshore, né? Offshore é fora da terra, né? Fora da costa, as que vão para dentro do mar, em outras palavras, elas estão submetidas e mesmo as que ficam onshore, ou seja, na terra, né? Elas ficam submersas em ar, né? Em outras palavras, e estão submetidas às forças que a movimentação do vento faz sobre elas. Infinidade um monte delas aí, isso está crescendo muito ultimamente. E vai crescer mais devido aí às restrições com termoelétricas que cada dia restringem mais o uso de termoelétricas no mundo. Tem e aí cada hora aparece uma turbina diferente. Tem as turbinas convencionais, que eu mostrei nos slides anteriores. Essa aqui é uma turbina sem hélice. Esse cone aqui em cima, ele vibra com a movimentação do ar e também produz energia elétrica de alguma forma. Tem um segredo desse equipamento aqui, além dessa movimentação, que é justamente a formação daqueles vórtices que eu comentei. O vento vai passar por isso e vai gerar esses vórtices, e cada vórtice formado atrás disso aqui é uma movimentação de pressão positiva e negativa atrás, isso distribuído ao longo da área, essa movimentação integrando essa pressão sobre a área,
eu vou ter forças empurrando esse corpo para um lado e para o outro. Além dessa força empurrando de um lado para o outro, que é uma força harmônica, eu também tenho a parte elétrica aqui, também tem um gerador de energia elétrica linear, um gerador bem diferente, não é aquele rotativo, que tem um eixo rodando dentro do gerador, né? Aqui é um gerador linear. E gera energia elétrica também. Na parte de estruturas civis, as pontes, prédios, todas são submetidas, os pilares das pontes são submetidas às forças que os rios, que os lagos, a movimentação da água embaixo dele, que a água sobre eles vai gerar. De novo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem a formação de novo desses vórtices aqui. Não dá para ver 100% nessa imagem, mas aqui na verdade tem de novo a formação daqueles vórtices atrás de cada um desses corpos, cada um desses pilares. Seja pontes, hoje tem um estudo muito grande sobre edifícios, principalmente edifícios mais altos. Os arranha-céus ficam submetidos a carga de vento extremamente elevadas. E isso precisa ter uma conta estrutural bem feita para suportar não só um vento médio, mas justamente essa vibração que vai ser gerada. Essa formação desses vórtices estão muito relacionados com vibração e mecânica dos fluidos. O professor lá de vibração, o professor Ademir, de vez em quando fala disso, de vez em quando não, sempre fala disso também. É uma linha que amarra vibrações com mecânica dos fluidos. Para que, deixa eu ver se eu consigo rodar esse vídeo. Para que não aconteça isso. A ponte toda vibrando devido à movimentação do vento atrás dela. Então tem a componente de vibração e tem a componente da dinâmica dos fluidos. Essa ponte chegou a romper. Vocês já devem ter visto esse vídeo, ele é bem famoso, mas é o mais didático que eu consigo mostrar. Mas além de pontes, esse aqui é um vídeo famoso, a gente também tem problemas com aeronaves, por exemplo. Que tem principalmente aeronaves militares, que por um lado estão submetidas à força do vento, e aí eles acabam batendo asa, né? Ou a estrutura inteira entra em vibração. A gente chama esse fenômeno de flutter. A ideia é evitar esse tipo de fenômeno, tá? O máximo possível. Ou fazer estruturas que suportem essa vibração. As aeronaves militares têm muito problema disso, principalmente porque a vibração está muito relacionada com a massa do equipamento. E aí em aeronaves militares a gente tem uma mudança de massa muito grande. Esse avião aqui saiu com um monte cheio de armamento. E ele vai soltando esse armamento conforme a missão. E isso vai mudando a massa dele, e ele mudando a massa dele, a chance dele entrar em vibração devido a se movimentando na mesma velocidade do que ele estava é grande. Esse fenômeno que a gente chama de flutter. O pessoal do petróleo também trabalha muito com isso. O pessoal do petróleo toda vez tem que tomar muito cuidado e tem essas estruturas, né, as plataformas marítimas têm que ser muito bem fixadas. E além das plataformas marítimas, vem as linhas para retirar petróleo, né, para extrair petróleo. E essas linhas que descem para extrair petróleo, toda vez tem problemas de quebra delas, justamente porque elas ficam vibrando devido à movimentação do fluido. Outros tipos de escoamentos esse aqui a gente não vai trabalhar na disciplina, mas todos esses vídeos para trás aí, anteriores que eu mostrei, todos estão muito relacionados com a segunda parte da disciplina,
escoamento sobre corpos. Depois a gente vai parar e no final da disciplina com esses dimensionamentos que a gente vai aprender, vocês ficam prontos para começar lá máquinas de fluxo e deslocamento. E lá vocês vão começar a dimensionar os sistemas de bombeamento, seja de bombas hidráulicas ou de ventiladores. Mas aí já essa parte aqui já é matéria da próxima disciplina, de máquinas de fluxo e deslocamento. É só para vocês entenderem aí a dificuldade disso, é que a gente tem as maiores bombas do mundo conseguem encher 15 piscinas olímpicas por minuto. Enquanto a gente tem outras bombas, as menores do mundo, aqui tem uma moedinha, né? Uma moeda na mão de uma pessoa e a bomba é do tamanho dessa moeda, que é bomba para sistemas de resfriamento de equipamentos eletrônicos que o pessoal usa. Bomba de óleo mesmo, mas para equipamentos eletrônicos. Enquanto outras precisam ser grandes o suficientes. Depois vocês cliquem aqui, vejam esse link aqui, é a maior bomba do mundo, a maior bomba hidráulica do mundo. Vou dar uma foto dela aqui. Esse aqui é o motor dela, tá? O motor dessa maior bomba, e ela mesma tá aqui em cima, esse pedaço aqui de cima. Mas para tocá-la tem esse motor desse tamanho aí. Caminhão puxando toda a bomba. Os processos de movimentação de um escoamento sobre um corpo aerodinâmico, isso gera sustentação. E quando descobriram que isso gera sustentação, duas coisas aconteceram. Os barcos conseguiram se movimentar contra o vento e os aviões conseguiram levantar voo. Aí, um pouquinho de história, voltando à história básica de quando descobriram que objetos com esse formato curvo conseguiam gerar uma força na direção transversal, ou seja, 90 graus do escoamento. Isso fez com que a gente conseguisse se movimentar de diferentes formas. Se movimentar no sentido de transporte. Tem aviões, tem barcos que usam esse fenômeno da força de sustentação. Os barcos usam isso de forma lateral e os aviões usam essa força de forma vertical. Vai ver bastante na segunda parte da disciplina. A movimentação de massas de ar, seja de poluentes ou mesmo de vento sobre uma determinada região. Isso aqui a gente vê também, tem a ver com a segunda parte da disciplina, formação de camada limite. Uma última parte que eu não posso deixar de falar para vocês é a parte da biomecânica, sistema circulatório humano. Hoje a gente tem um coração esse aqui de verdade e está sendo mantido no meio de um transplante. Mas tem um coração artificial. Já tem gente que projetou, dimensionou corações pequenos, corações maiores, que basicamente funcionam movimentando o sangue dentro do corpo humano, de forma bem cuidadosa. Não posso deixar de falar que, aí eu vou puxar um pouco para nós aqui da UFG, principalmente o professor João Paulo, o professor Sigel, eles produziram aqui, já teve o professor Sigel, o professor João Paulo, devem ter acompanhado aí o que eles produziram aí um ventilador pulmonar. Aí não é sangue, né? O ar sendo levado para o pulmão de uma pessoa. Dada a pandemia, aí tivemos essa demanda. E para fazer funcionar, colocar ar dentro de um pulmão humano, não é tão simples assim. Tem um dimensionamento bem bacana, bem interessante relacionado à mecânica dos fluidos. Esse aqui eu estou mostrando do coração, mas vou trocar, estou quase trocando não, talvez completando essa apresentação com as apresentações que a gente tem agora
do ventilador pulmonar. Também foi uma dificuldade. Tem todo um projeto de construção de algumas partes bem direcionadas, bem específicas de mecânica dos fluidos. E aí, fecho aqui